Olá, telespectadores, Ecologia em Ação, com mais um programa ambiental enfocando novamente a questão das enchentes em Joinville. Tem chovido muito, precipitações anormais, volumes muito grandes, mais de 100 milímetros em uma hora e meia, 2 horas, isso é muita água e o nosso solo que já vem encharcado, ele não consegue mais absorver essa quantidade enorme de água que vem caindo do céu. Nós, joinvilenses, sempre estivemos acostumados com as enchentes. Desde a criação de Joinville em 1851, constatamos enchentes anuais, diversas vezes ao ano, principalmente nos meses de verão, quando as tempestades e os temporais são mais frequentes. Mas é interessante ressaltar que um grupo de pesquisadores, há uns anos atrás, fez um levantamento sobre a ocorrência de enchentes, pegando um período de 1851 até 2007, onde esses dois pesquisadores, Vivian Nereida Silveira e Masato Kobayama, e esse estudo foi intitulado Histórico de Inundação em Joinville, Santa Catarina, Brasil. Então, esse levantamento, ele constatou também que há uma probabilidade de 54% de ocorrerem enchentes em Joinville a cada ano. Então, nós não estamos livres dela. A cidade foi construída em áreas, em plumas de enchentes. O poder público, há muitos anos, não respeitou essas áreas de pluma, foi loteando, foi criando lotes, foi autorizando construções, e hoje nós temos esse caos que a gente vê diariamente nas TVs, nas fotografias, nas redes sociais, e isso para nós é algo que irrita, incomoda e preocupa. Por que preocupa? Porque, de acordo com as mudanças climáticas, que poucos acreditam que elas estejam ocorrendo, essas mudanças climáticas, elas têm alguns pontos que foram identificados e que estão ocorrendo. Então, a gente sabe que as chuvas, à medida que os anos vão avançando, a atmosfera vai esquentando. Nós já ultrapassamos as 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera, o que significa aquecimento global. Esse aquecimento traz novas doenças, traz doenças que já tinham sido debeladas, extirpadas do território nacional, como o caso da malária, da febre amarela, e também a ocorrência de temporais de chuvas em função do aquecimento da água do mar. A evaporação é muito grande e essas chuvas então se concentram em períodos mais estreitos, mais curtos e com uma precipitação maior. Raras vezes a gente ouvia falar que num período de 1 hora tivesse havido uma precipitação registrada em pluviômetro de mais de 140, 150 milímetros. Isso aí é uma coluna de água gigantesca. E quando isso acontece, os prejuízos, os danos e o sofrimento é muito grande. Mas as pessoas sabem aonde moram, sabem que dá enchente, sabem que as enchentes vão ser cada vez maiores, e os motivos dessa piora, desse agravamento da situação, eu vou passar para vocês. Então, tem alguns tópicos da engenharia ambiental, do meio ambiente, que são sagrados. Quando você capacidade de absorção do solo, por exemplo, quando você tem um solo que está encharcado
que ele não consegue mais absorver a água. Então, esse solo também, ele está presente nas zonas de alagamento do rio, nas áreas de alagamento. Quando isso ocorre, a água realmente, sem infiltrar, sem encontrar uma saída mais facilitada, ela sobe. Ela vai acumulando em determinadas bacias, microbacias. Outro problema é o estrangulamento que ocorre nas margens dos rios. Então, quando você faz uma casa, quando a prefeitura licencia uma construção, onde você apresenta a tua planta, o croquis do terreno, a localização, a prefeitura tem que dar uma consulta amarela para você, tem que dizer nessa consulta amarela se nessa região é uma região de pluma de enchentes, de pluma d'água. E não sei se existe algum documento onde o indivíduo assume a responsabilidade em construir nessa advertência que a prefeitura fez, constrói de qualquer maneira e o prejuízo é certo depois. As pessoas que vão morar naquela casa, muitas vezes vêm de outros municípios, de outras regiões do Brasil, não têm a informação correta, não vão pesquisar na prefeitura, no IPUG, no CEINFRA, não vão pesquisar, não fazem um contato com consultores ambientais para ver se aquela casa que ele está comprando, aquela casa que ele está alugando, ela sofre com as enchentes anuais. Quanto mais próximo você morar dos nossos rios, da bacia do Rio Cachoeira, vocês viram as imagens fartas que foram apresentadas nas redes sociais e na TV, nas emissoras de TV em Joinville. E o sofrimento, o prejuízo que essas pessoas tiveram novamente. Houve casos onde nunca havia o nível da enchente chegado em pontos tão altos. E isso realmente é previsível. Você sabe que essas informações a prefeitura é obrigada a fornecer ao construtor, ao apresentador de um projeto, deve advertir, porque se a prefeitura não fizer essa advertência e autorizar uma construção em pluma de enchente, pode, legalmente, o prejudicado requerer indenização da prefeitura, e quem paga é o contribuinte. Então, não é o funcionário público que liberou aquela construção no meio do rio, o dentro do rio, ou estreitou o rio, estreitou a calha do rio, era de 10 metros, passou para 1 metro. A ganância do proprietário de um lado e a ganância do proprietário do outro, puxaram o fundo de vale, aterraram o fundo de vale, fizeram um paredão nos dois lados e o rio, coitado, tem que passar ali. Quando não chove, quando o rio está sem problemas de precipitações altas, sem trovoadas, sem enxurradas grandes, o rio fica comportado. Mas no momento que essa alteração climática ocorre, dias muito quentes no verão, puxam muita água no final da tarde e durante a noite, isso realmente é uma realidade. Então é inocente aquele que compra uma casa em área de enchente, é inocente aquele que aluga uma casa numa área de enchente, e as áreas de enchente em Joinville estão todas elas catalogadas, existem mapas, plumas das enchentes, e se você é um cara inadvertido ou de mau caráter, ou vai construir lá para alugar depois, você sabe que é prejuízo na certa. Você perde o inquilino, ele deixa de pagar aluguel e vai embora. Mas esses estrangulamentos acontecem. Umas imagens que eu captei há 3 anos atrás na região da Rua Bahia, ali onde começou a Companhia Hansa Industrial, Rua Paraná, Rua Bahia. E a causa da enchente da Rua Bahia é muito clara. O rio foi estrangulado ao extremo. O rio teve muros de um lado e muros do outro, e fizeram assim com que tivesse uma esquina para o rio dobrar.
Vocês vão ver nas imagens aí. É impressionante como o poder público, ou a engenharia da prefeitura, o licenciamento da prefeitura, não vai no local verificar as condições do rio e não vai verificar o que na realidade essas empresas constroem, provavelmente fora do projeto apresentado para aprovação. Foi alguma emenda, foi algum remendo, foi alguma ganância a mais que chegou a pegar mais 2, 3 metros do rio para fazer uma garagem, fazer uma ampliação, uma churrasqueira em cima do rio. E, fora isso, tem prédios na Rua Bahia que também estrangularam e cobriram o rio. Não tem ilha, não tem saída. Ele vai mesmo para a rua, não tem conserto isso aí. A prefeitura não tem culpa. Tem sim. Os engenheiros, os profissionais, os funcionários públicos que autorizaram aquele prédio têm culpa sim. Então é até uma questão do direito ambiental verificar a possibilidade de chamar a responsabilidade desses engenheiros que fizeram essas obras em cima do rio, no fundo de vale. Não respeitaram as áreas de enchente desse rio, não respeitaram a mata ciliar, nada. Então é complicado. Mas os estrangulamentos estão aí. Em muitos rios, as imagens que estão nas redes sociais desta semana mostram claramente a negligência, a corrupção que houve em governos passados para liberar essas construções para um amigo, para um cara do partido, um cara que pagou muito bem um jantar, pagou uma viagem para o exterior e assim por diante, e agora o sofrimento é grande. Não só daquele cara inquilino que fez a casa bem no alto, mas ele prejudica centenas, milhares de pessoas que, ao voltarem do trabalho, chegam em casa, a geladeira está com meio metro de água. O carro foi naufragado. Impressionante isso aí. E esse prejuízo a quem caberia? Não ao prefeito, muitas vezes caberia ao engenheiro responsável daquela planta, daquele projeto, que não foi lá na obra fiscalizar para ver se essa obra não estava avançando em áreas legalmente proibidas. Mas nós vamos continuar com esse tema das enchentes no bloco seguinte. Aguarde que eu já estou chegando aí. Continuando com o tema enchentes em Joinville, eu gostaria tecnicamente de abordar então alguns tópicos que ocorrem e provocam enchentes. Então, nós falamos no bloco anterior, quando a capacidade de absorção do solo está esgotada, logicamente a água não tem como infiltrar no solo, ela fica na superfície, ela vai acrescentando na superfície. Nós falamos nos estrangulamentos dos rios, nas bacias estranguladas. E nós vamos falar agora das matas ciliares. Essas matas ciliares de 10 metros, 15 metros, 30 metros, elas regulamentam, elas regulam o fluxo das águas, elas impedem que os rios sejam assoreados. Então é um verdadeiro retentor, a mata é uma obrigação por lei, é exigido por lei que a prefeitura respeite nos licenciamentos de uso do solo essa condição. Mas a gente sabe que não é bem assim, sempre se faz um jeitinho, e o jeitinho leva o prejuízo para milhares de pessoas. Eu vi nas imagens, nas notícias de Joinville televisivas, de idosos sendo carregados porque a água subiu tão rapidamente que pegou essas pessoas de idade, crianças, pessoas com problemas físicos, cadeirantes, foram pegos de surpresa, regiões que não davam enchente dessa forma. Então, essas matas ciliares, uma vez que você tirou fora, você entrou no espaço da mata ciliar, você aterrou, subiu o nível do teu terreno, fez um muro, foi lá na frente, no meio do rio, fez o teu muro, emparelhando com o muro do teu vizinho que já tinha invadido.
E aí você causa e você provoca dano a terceiros. Para você também, mas também para terceiros. E esses terceiros, muitas vezes, não têm a mínima noção de quem foi o autor, o causador desse prejuízo. Mas a advocacia ambiental sabe como pesquisar, como levantar essas informações, sabe quais foram os engenheiros que permitiram aquela construção, dá para buscar essa gente, dá para tirar o prejuízo. Dá, é querer. Nós também queríamos falar mais uma vez sobre a impermeabilização. Nós não temos legislação em Joinville. Os nossos vereadores, apesar de terem sido alertados por mim há muitos anos, falei com muitos vereadores, eles não fazem uma lei obrigando ao empreendedor, ao construtor, ao proprietário de um imóvel a não impermeabilizar a área livre. Então, quando você constrói um prédio, você constrói uma casa, um galpão, uma área livre não pode ser concretada, ela tem que ser gramada. E se você não tem esses espaços, a lei deveria obrigar a construir uma cisterna, e uma cisterna que libere a água. Chove e aos poucos ela vai liberando para o solo a água em excesso. Isso em cascata, isso faz com que toda aquela água grande volume que cai no começo de um temporal, essa água vai armazenando nessa cisterna, vai infiltrando no terreno e não vai para fora do teu terreno, aumentando o volume da água que já corre na rua. Então, quando os imóveis, as construções tiverem essa cláusula, essa legislação de impedir a impermeabilização do solo construído, nós vamos ter menos água nas ruas. Menos água. Outra coisa também, existiu já uma lei em Joinville, eu já falei isso num programa anterior, há 2 semanas atrás, é a lei de fundo de vale. O que é essa lei de fundo de vale? Eu já mostrei as imagens, vou mostrar novamente. O rio tem a sua caixa e tem a parte que sobe lentamente do barranco, que é a área onde acumula a água dos temporais, das chuvas fortes. Então ele tem a caixa normal dele quando não chove, quando há um período sem chuvas, com muito sol, e há o espaço dele quando chove muito. Ele vai para fora da caixa. Ele tem muita água, ele está coletando dentro da bacia muita água. Vocês vejam que a bacia do Rio Cachoeira tem 83 quilômetros quadrados. Toda essa água é acumulada e vai para o Rio Cachoeira através dos riozinhos, do Jaguarão, do Rio Itaú, e de todos esses rios que irrigam e que drenam as águas das chuvas em Joinville. Então, se você entope os rios com lixo, você não respeita as matas ciliares, você defloresta, tira a vegetação de cima dos morros, você vai e mais água e mais água e mais água, acrescentando a impermeabilização, essa água não tem para onde ir, ela vai para dentro da casa do teu vizinho, vai lá no final do vale, na parte mais baixa do vale, vai inundar todo mundo com lodo, com lama, estragando tudo. Então, esse fundo de vale, o engenheiro que criou essa lei, fundo de vale, eu já falei no programa anterior, chama-se Geipel. Ele era um engenheiro muito preocupado com fundo de vale, com a drenagem das águas de enchente. O Joinville é uma cidade úmida, muito molhada, muito chuvosa. Então, prestem atenção. Se você for construir, pergunte na prefeitura se não vai dar enchente naquela região. Seu loteamento que você está comprando o teu lote não vai ser uma grande piscina no futuro. Todo mundo vai impermeabilizar os imóveis, vão construir e você vai ter enchente no loteamento. Essa cláusula de enchente nos loteamentos impermeabilizados, ela não existe em Joinville. Ela é ignorada. Senão o cara vai gastar muito com drenagem e esse gasto ele quer jogar para a prefeitura. O loteador não quer saber. Então eles são contra a lei de impermeabilização, são contra a lei de fundo de vale, porque aí são muitos lotes que eles deixam de vender.
Então, a ganância é a causadora principal das inundações. É lógico que nós temos as marés, essas marés também, elas acumulativamente, elas provocam enchentes maiores, elas represam as águas dos riachos que drenam Joinville, que vão para o Rio Cachoeira. Então, o que nós temos de motivos naturais das enchentes? As chuvas de verão é uma coisa natural, vai dar enchente em muitos pontos de Joinville, porque todo mundo, todos os anos acontece a mesma coisa. Então, o fundo de vale e as áreas de baixada, os banhadões que recolhiam as águas e seguravam essa água e libertavam lentamente, foram aterrados. Então, culpa nossa, culpa dos vereadores, que não prestaram atenção, que não prestam atenção. Estão preocupados na reeleição já, não estão fazendo leis para atender o público, leis para a imagem deles, para serem reeleitos ou serem eleitos depois deputado estadual. Não prestam muita atenção, não tem compromisso com a sociedade. Eu já mostrei aí algumas imagens da Rua Bahia, vou mostrando novamente aí os estreitamentos terríveis. Infelizmente, aquela gente ali na Rua Paraná e nas laterais, Rua Bahia e outras, vão sofrer cada vez mais. Mas, então, qual é a saída? Nós temos como saída minimizar os impactos das enchentes. Então, cada casa que está na zona de enchente deveria construir um dique, uma muralha estanque em volta da casa, em volta do prédio, do edifício. Uma rampa de 2 metros de altura para chegar na garagem do prédio. Bombas possantes para puxar a água da chuva que está dentro da muralha, dentro do dique. Certo? Chove, vai enchendo por dentro. Não tem como sair. Então tem que ter bomba para jogar água para a rua, onde está passando o rio, onde está correndo a água da enchente. E os ônibus fazendo aquelas ondas, jogando aquela água daquela zona dentro das casas, quebrando tudo. Vocês vejam, o papel da nossa patrulha urbana, da nossa polícia urbana, da guarda urbana, é fechar as ruas para impedir o trânsito de veículos que passam correndo, caminhões, ônibus, um absurdo. Jogam água dentro das lojas. A água está quase entrando, vem o ônibus, joga meio metro de água dentro da loja. Falta de responsabilidade. Mas temos que aprovar a lei de infiltração das águas. Nós temos que aprovar a lei de captação e armazenamento de água da chuva, como piscinões de retenção temporária dessa água. Então choveu, ela armazenou e ela infiltra no solo lentamente e é liberada lentamente, sem causar danos nas vizinhanças. Destruir muros e tapumes construídos dentro do rio, a prefeitura tem que começar a fazer isso. Tem que alargar o rio novamente. Não interessa, entra judicialmente contra esses proprietários que fizeram isso. Provavelmente a prefeitura não aprovou aquilo, foi o proprietário que entrou na área do rio. Elevar o nível das casas. Em vez de morar no térreo, faça mais um andar e vá morar em cima. O carro, se ficar guardado na garagem, ele vai levar água dentro, vai levar lodo, vai ficar cheirando a mofo o tempo todo. Você vai ter que vender esse carro que levou água da enchente, que ficou dentro da água. Motor vai arrebentar. O rolamento vai arrebentar. É isso? Vai cobrar de quem? E construir casas, galpões, indústrias acima do nível das enchentes. Então tem gente que vai aterrar o terreno 2 metros de altura e para chegar no terreno vai ter que ter uma rampa. Esse está livre da enchente. E quem estiver lá embaixo na rua vai levar água dentro da casa. E assim, criar leis de proteção às encostas. A prefeitura não pode dar licenciamento para construção nos morros. Os morros são a reserva de segurança nossa contra a enchente.
Ainda bem que nós temos muitos morros em Joinville que não foram liberados para a construção de prédios. Então, a empresas vêm de fora, de construtora vem de fora, olham Joinville cheio de morros com verde, vem aqui e colocam um prédio em cima para vender natureza. Mas eles, para vender natureza, eles vendem na planta. Depois que o prédio está pronto, acabou-se a natureza. É o sofrimento dos proprietários. E os proprietários não olham isso. Mas é um tema que leva mais discussão. Nós temos que discutir isso, nós joinvilenses. Vocês têm que se reunir nos bairros, nas associações de moradores de bairros, discutir isso aí. Vocês têm que ir nas reuniões dos conselhos de segurança, que isso é segurança também. Quando a tua casa for enchida com água, tomar água, você abandona a tua casa. Aí vem os ladrões que vão saquear a tua casa do que sobrou. Mas isso é um outro assunto para um outro programa. Eu agradeço a presença de vocês. Vamos discutir, mandem sugestões e o Ecologia em Ação vai se despedindo, convidando vocês para o nosso próximo programa. Até lá!